Olá pessoas, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Nogueira e hoje eu estou aqui para poder explicar o quê? Mostrar para vocês como que a gente pode utilizar o Classroom, as ferramentas Google, para trabalhar com gamificação e aprendizagem através de jogos, beleza? Vamos lá então, deixa eu diminuir aqui minha câmera. Então estou aqui com o meu Classroom do Romani Ludus, que foi um jogo que eu desenvolvi. Na verdade, não um jogo, mas o template para criar jogos que eu desenvolvi aqui através do Classroom, tá? Isso aqui é uma cópia, né, até para poder, uma cópia desse Classroom, até para poder fazer de uma forma com que eu não mostre, né, os dados dos alunos, mas só para vocês terem uma noção, então, como que foi feito o trabalho, tá? Então, basicamente, a gente teve inicialmente aqui uma fase de pesquisa, tá? Então dividimos os grupos aqui em trios e eles estavam basicamente com povos. Desenvolvemos aqui uma rubrica trabalhando principalmente com a questão de relevância de fontes, consistência, construção e síntese, né? Principalmente para demonstrar, né, a importância de se trabalhar aqui, ó, com fontes confiáveis, né? E principalmente, né, trabalhando aqui com a ideia de conteúdo original. Então os meninos fizeram uma pesquisa aqui justamente para poder entender mais sobre, né, esses povos. Beleza. Feito isso, então vamos fechar aqui a nossa rubrica, né, feita essa fase de pesquisa, eles foram para uma outra fase em que eles trabalharam aqui com grupos um pouco maiores para desenvolver aqui ó, a questão de território, tá? Então eu desenvolvi aqui esse template em que nós, né, a ideia aqui do jogo Romani Ludus é justamente na época do Império Romano, Egípcio e Macedônico. Então a gente tem aqui mais ou menos o território, em que eles tinham que fazer o quê? Utilizar a ferramenta polilinha aqui para poder definir qual que foi o espaço que esse império, né, conseguiu utilizar. E utilizando aqui, né, essas forminhas aqui, eles basicamente tinham que fazer o quê? Colocar aqui quais tipos de recursos, né, que tinham presentes em cada lugar. E isso definindo também, né, as características dos biomas e etc. Feito isso, aí vem a parte que eu particularmente acho mais interessante, que é a construção das cartas. Então a gente desenvolveu aqui um template em que cada aluno, né, construirá, né, na verdade já construiu, vou mostrar para vocês inclusive até uns exemplos, construiu cartas aqui de alguns tipos. E essas cartas, né, para quem aí gosta de RPG, tem alguns atributos em que eles vão definir baseado nas pesquisas deles. Então aqui, ó, nós temos basicamente, né, na estrutura da carta, o nome da carta, a descrição da carta, então ele tem que ter a capacidade de sintetizar isso aqui, cultura e o valor, né, e o tipo de carta. Então, basicamente, nós temos aí alguns tipos de cartas. Deixa eu deslocar aqui meu rosto, tá? Então, a gente trabalhou basicamente com a ideia de cartas de ícones, personagens genéricos, recursos naturais, desceram mais um pouco aqui, cartas de cultura e religião, tecnologia, desastre e estratégias de dominação. Então eu desenvolvi aqui uma estrutura, basicamente, para eles poderem construir as cartas, e esses alunos foram trabalhando de forma colaborativa aqui, construindo as várias cartas de acordo com os templates, tá? Então aqui, ó, se a gente chegar aqui, descendo, aqui começa o trabalho, por exemplo, dos egípcios, e aí cada aluno, né, tinha que colocar aí essas estruturas. Aqui as cartas já estão construídas, porque como eu fiz a cópia, né, de um slide, né, de uma turma que já tinha feito o trabalho, então a gente basicamente fez isso aqui foi até antes do processo de correção, em que os alunos foram debatendo aqui, né, falando, mas por que é isso, por que cultura é tanto, e bioma, e com base sempre nas pesquisas. Depois disso, aí vem a parte de quê? A parte de jogar. E aí, gente, qual que é a grande questão? É muito legal. Então a gente vai fazer da seguinte forma, tá? Cada um desses grupos fica aqui responsável, a gente atribui né, um trabalho aqui, uma atividade para cada grupo, e dentro deste grupo, aqui está só esse aluno teste aqui, tá? Mas basicamente tem quais arquivos? As cartas que eles podem ir comprando. Então, ao longo do jogo, a gente vai sorteando quais são as cartas, tá? Porque cada carta aqui, ó, tem um código. Deixa eu mostrar a visualização aqui de grade. Cada carta tem um códigozinho aqui, ó. Então a gente faz esse sorteio utilizando, né, um mecanismo aí de sorteio na internet, um macrozinho.
E aí, basicamente, vai sorteando para ele poder, né, usar a carta ou não. À medida que as cartas são compradas, né, eu, professor, vou acrescentando aqui. Então, por exemplo, o grupo aqui, né, na marcha 1, já está com a carta de Cleópatra comprada. Então, vou acrescentando aqui. E aí vem a parte legal, tá? Eles têm aqui, essas cartas ficam só de visualização. E o guia de decisões... Tcharararararará, fica aqui, ó. Então eles vão definindo em grupo o que vai ser feito. Gente, e aí qual que é a grande questão? À medida que eles vão ganhando os atributos, a rubrica é que vai definir, né, quanto que ele está obtendo aí ao longo do tempo. Então você pega aqui o líder de cada grupo e vai definindo, ó, agora ele já está com 3 pontos de cultura, ele está com tanto de agricultura, ele está com 1 de bioma, ele está com tanto de religião. E aí, à medida que ele vai se desenvolvendo, a gente vai alterando aqui na forma do jogo, né? Se ele vai ganhar ou perder pontos de estratégia e sempre, né, interferindo ali nas estratégias de dominação, né, usando uma coisa meio super trunfo. Ou seja, você pode utilizar o seu Classroom para poder gamificar, né, ou trabalhar também através de jogos. Tudo jóia? Então, o vídeo de hoje, tá? A inspiração de hoje era basicamente essa. Espero que vocês tenham gostado. Falou!